Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema do Sebrasp, que é um dos mais comuns à banca, tá? Olha só, lembrem, sempre que eu falo dessa banca, eu chamo a atenção para os dois temas favoritos dela, tá? Cidadania e ética. Galera, ó, se liga, não dá para fazer uma prova do Sebrasp sem ter resolvido esses dois temas, porque senão a gente vai na inocência fazer a prova, tá? Então, se a gente quiser ir com chances de pontuar alto, a gente tem que ter trabalhado pelo menos esses dois temas de uma forma bem aprofundada, porque o Sebrasp dá um jeito de colocar cidadania e ética sempre dentro de formulações diversas, tá? Então ela pega um tema de atualidades e coloca ética e cidadania, porque esses são norteadores morais do humanismo, e essa banca, eu repito sempre aqui, é humanista, galera. Então é importante que a gente saiba desses dois pontos muito afiadinhos, certo? Porque eles sempre caem nas provas dessa banca. Bora lá! Esse tema que a gente vai ver hoje tem a ver com educação básica. Então a banca faz uma associação entre cidadania e educação básica. E principalmente ela traz isso aí como motivador para o contexto do Brasil. E ela mostra pra gente o seguinte lá no motivador: como é que a educação básica pode levar, né, o sujeito a se tornar um cidadão? Então a gente precisa pensar aí no seguinte: qual é o aspecto positivo e negativo, tá? Então, a educação básica no Brasil a gente pode abordar como um aspecto negativo, porque ela não condiz com o que deveria realmente ser, digamos assim, ofertado, tá? E qual é o aspecto positivo aí? Sim, uma educação para a cidadania, galera. Então, é importante que a gente pense que os primeiros anos da educação são aqueles que a gente ensina a criança a pensar. Olhem só, ensinar a pensar está muito distante do que a gente faz na sala de aula hoje. Então, nós trabalhamos no Brasil com a reprodutividade de conteúdos. A gente trabalha com a pressão de um calendário. Então, a gente fica no relógio ali, ó. Eu tenho que dar todos esses conteúdos, e a gente fica que nem um louco dentro da sala de aula, sem conseguir pensar metodologias diferentes para trazer o conteúdo ajustado com a realidade que nós, né, vemos aí na sociedade. Vejam que essa questão de trazer a realidade do aluno, às vezes é mal entendida. Vamos perceber isso aí, como é que funciona, tá? É o seguinte: não é pra gente levar o conhecimento, a associação, quero dizer, do conhecimento para a realidade da comunidade, muitas vezes, em que o aluno mora. Não é esse o fator principal da educação para a cidadania, tá? É a gente fazer com que o conteúdo dado em sala sirva para a vida do aluno, tá? Então vamos pensar aqui. Digamos que eu seja um professor de química. E aí eu tenho que pensar, ora, eu vou apresentar uma tabela periódica para o aluno. Beleza, ele vai decorar aqueles gases, aqueles metais, os ferros, enfim, vai decorar aqueles elementos químicos todos ali, porque eu vou ter que cobrar isso dele em prova. Mas eu não vou chamar a atenção do aluno para a ideia de que todos os países, principalmente os imperialistas, submetem as populações, colonizam os povos justamente por causa da química, desses elementos químicos. Então, aqui no Brasil, o que foi a colonização, se não foi um saqueamento, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, de elementos químicos, a exploração do ouro, a exploração da prata, a exploração do petróleo, do nióbio. Então, esses elementos, quando a gente contextualiza e traz para os alunos a ideia de que eles precisam estudar a química, porque a química é muito importante
já que todos os países brigam exatamente por causa desses elementos, ora, com nióbio a gente constrói armamento, com ouro a gente constrói a riqueza, né? Esse é o metal que mais vale no mundo. Enfim, se a gente não conseguir fazer essa conexão entre o que significa a tabela periódica e a vida do aluno, não tem realmente como a gente criar um aluno que consiga entender os processos nos quais ele vive, pelos quais ele passa, a dinâmica da sociedade. Ora, então digamos que eu seja um professor de filosofia. Cara, filosofia é o quê? O aluno tá ali pensando, mas isso é uma viagem, eu tenho que estudar filosofia, eu tenho que estudar a teoria do Platão, cara, mas isso aqui é muito louco. Ora, vamos lá. Hoje, a física quântica pegou a teoria do Platão e tem explicado pela teoria do Platão que os nossos pensamentos criam a realidade. Então a física quântica, que é a prima feia da física moderna, né, a física newtoniana, então ela vem trazendo o conteúdo da teoria inteira do Platão, lá de 5 séculos antes de Cristo, e vem provando que aquilo ali é verdade. Vem provando que nós adoecemos porque geramos uma química no nosso corpo e essa química adoece os nossos órgãos. Então a raiva adoece um órgão específico, a apatia adoece outro, a tristeza adoece outro e aí por aí vai. Então nós geramos química o tempo todo para dentro do nosso corpo com as emoções. Isso também está na teoria do Platão, que está na filosofia e que a física vem abordando agora de uma forma mais simples para a gente entender. Então quando a gente está com depressão, pega aqui, a gente está na sociedade do ansiolítico. O que é um ansiolítico? É uma química que você ingere para gerar químicas que estão faltando no seu organismo. Então, ora, a pessoa não está produzindo ocitocina, que é muito importante para que ela acorde e se sinta bem. Então ela vai tomar um ansiolítico que vai levar para ela a química da ocitocina, que ela poderia ter desenvolvido com uma emoção. Mas ela não desenvolve porque ela não está conseguindo gerar aquela emoção, então ela vai para o comprimido. E aí, por isso que causa dependência do comprimido. A gente não aprende a gerar a emoção que causa a ocitocina, então a gente vai para o comprimido e começa a tomar ele. Gosta, por quê? Porque surge aquela sensação agradável e a gente acaba viciado nos ansiolíticos. Essa é a mesma relação do vício de drogas, galera. Então, a droga é uma química que a gente ingere para se sentir bem, para se sentir poderoso, para se sentir incluído, para sentir motivação, energia. Não é à toa que a maior parte, aí muitos, né, não vou dizer nem a maior parte, mas muitos dos músicos e tal, tomam em shows para conseguir se manter aí durante muito tempo num pique de adrenalina. Então, se a gente começa a mostrar para os alunos a relação entre a filosofia e a vida deles, o que era a filosofia antes da ciência? Era o conhecimento. Então, quando a gente partiu a ciência, né, o conhecimento em várias áreas, a gente deu origem à ciência. Então, o que é a ciência? É o conhecimento partido em várias áreas. Químicas, físicas, matemáticas, linguagens, religião, que depois saiu da ciência, mas ela é a ciência, porque a religião é a que trata do mundo abstrato. E as emoções são tratadas no mundo abstrato, não são tratadas aqui na ciência positiva, que é a que a gente, digamos assim, desenvolve nas salas de aula. A gente não trabalha com emoção, mas agora a gente viu que os países desenvolvidos estão todos trabalhando com inteligência emocional. E onde é que está a inteligência emocional dentro da ciência positiva, que é essa que a gente leva para a sala de aula? Não existe, ela não está. Então a inteligência emocional é uma ciência também, é a ciência abstrata que nós tiramos da ciência positiva. Então o positivismo é aquela linha de raciocínio que trabalha apenas com a materialidade. Então, como a emoção não pode ser materializada, ela não pode ser analisada pela ciência positiva. Mas quais
quais são os maiores problemas que a gente tem na sala de aula, galera? A gente tem os maiores problemas relacionados a quê, se não são as emoções? Ah, o professor reclama de falta de motivação. O que é motivação? Uma emoção. É uma química produzida que ou o aluno produz ou não. O professor pode tentar provocar essa química no aluno com algumas coisas que ele fala, tá? Então, o que é que a gente precisa pensar a partir daí? Que quando a gente conduz os alunos para uma conexão entre aquilo que nós ensinamos e o conhecimento, né? Quando a gente para de reproduzir o conhecimento tal como está nos livros didáticos, porque aquilo ali não faz sentido para o aluno, quando a gente chama o aluno para a verdade dos fatos e mostra a relação da realidade com aquilo que a gente ensina, aí o negócio fica interessante, porque ele vai entender perfeitamente por que é que ele tem que estudar química, por que é que ele tem que estudar física, por que é que ele tem que estudar a teoria do Platão, a filosofia, enfim, tudo começa a fazer sentido. Então a gente precisa, né, nós professores, investir, claro, na educação básica, porque é ali que a gente começa a plantar as primeiras sementes da criança, né, para ampliar a visão dela, a percepção dela, né, criar ali o desenvolvimento, as possibilidades do desenvolvimento cognitivo, para que a criança possa realmente evoluir, desenvolver a vida dela e criar, né, como é que eu posso dizer assim, independência e poder fazer aquilo que ela deseja. Mas para que tudo isso seja possível, é importante que a gente saiba fazer os links, que a gente se preocupe com esses links, principalmente nos que estão na nossa área. Porque quando a gente consegue conectar, porque galera, esse negócio de interdisciplinariedade não é nada mais do que o que já existia. Então soltar as ciências, dividir, tirar a matemática puxar a matemática da linguagem, que a matemática está dentro. Então puxar a matemática, dizer que ela é uma coisa, os números são uma coisa, as letras são outras, e sair dividindo as coisas, isso aí foi, como é que eu posso dizer assim, uma necessidade do momento histórico, né, ali do século XVII, começou o século XIV, mas no século XVII a gente sentiu melhor isso. Então foi uma necessidade para que a gente pudesse se aprofundar em cada área e para que surgissem as profissões, porque não dava para todo mundo ter a profissão de filósofo. Então surgiu a necessidade com a indústria de várias profissões diferentes, de áreas e sub-áreas, tá? Então essa necessidade gerou a separação. Então hoje quando a gente pensa em interdisciplinaridade, não vamos juntar as áreas, não, elas já são juntas. Elas já são juntas, a gente é que separou, tá? Então a gente não precisa juntar áreas, a gente só precisa mostrar para os alunos e ver, porque isso aí eu também vejo que pode aparecer como limitação dentro das universidades também. Os professores muitas vezes não são convidados a ver essa relação, esse link, e aí é importante que a gente consiga, galera, para além do que a gente vê nas universidades, que a gente consiga fazer esses links pela leitura. Então, pedindo indicação de bons livros, porque se a gente ler bons livros, a gente vai conseguir entender esse processo e, claro, quanto mais a gente entende a área na qual a gente atua, melhor a gente vai se desenvolver e desenvolver os nossos alunos. Fechou? Então, um tema desse, a gente precisa trazer essa conexão para os alunos aí na educação básica, porque o que é a cidadania? A cidadania é justamente você saber se inserir na sociedade, construir a sua identidade e participar. Cidadania é participação ativa. Só pode participar ativamente da sociedade, construindo e fornecendo serviços de valor social, quem realmente conseguiu construir as habilidades dentro de si, na sua formação. Então, a construção dessas habilidades é o papel da gente, né? Ajudar o aluno a construir essas habilidades é o papel do professor. Por isso, o professor tem que primeiro desenvolver essas habilidades nele mesmo, para poder depois passar isso para os alunos, tá? Cidadania é reflexão, é você conseguir criar a sua própria vida e ajudar
a humanidade, ajudar os outros, ajudar o país a se desenvolver, a cidade, as pessoas, enfim, você participar da construção social ativamente. Não tem nada a ver com essa coisa de votar, galera. Votar é um instrumento apenas da cidadania, né? O menos, como é que eu posso dizer assim, importante. Beleza? Fechou? Então vamos embora.